Olá, boa noite. Nós já estamos no nosso quarto dia da nossa semana online de jovens da Iperuana. E como vocês sabem, sou Suenise Muniz. Estou pedindo a você para correr no nosso canal do YouTube, assistir os outros 3 dias e ouvir o que Deus quer falar ao teu coração. E hoje, dando continuidade a esse bate-papo, a ouvir mais de Deus, vamos ouvir com a nossa assessora nacional, Andressa Araújo, aprendendo a servir com alegria. Vamos lá? E aí, galerinha da IP de Aruana, como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, gente, primeiramente queria me apresentar. Eu me chamo Andressa, sou aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Atualmente eu estou como vice-coordenadora da CNU e, é uma honra enorme trazer essa palavra aqui para vocês. Queria agradecer o convite que a nossa mãe Storana Isaura trouxe aqui, né? Fico muito honrada. Um pouco intimidada também, porque quando eu olhei as pessoas que iam trazer palavras, só gente top, fiquei um pouco, eita, quem sou eu, né? Mas eu não sou nada, quem faz da gente qualquer coisa é ele mesmo, é ele que nos faz fazer qualquer coisa, né? Então pensei, é ele que tá trazendo, é a vontade dele e é a palavra dele que a gente tá sentindo nos corações de trazer aqui agora, então é isso que importa. Então, enfim, queria agradecer pela oportunidade, agradecer porque é uma honra poder trazer essa palavra para vocês. E eu espero que ela fale o coração de vocês assim como ela falou o meu. Bem? Bom, me foi passado o tema Servindo a Deus com Alegria. E eu queria ler com vocês aqui, como texto base, o texto de João 16, versículo 33, que diz o seguinte: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós sabemos, e talvez eu acho que esse seja um momento que todos nós compartilhamos, esse mesmo sentimento de medo de não saber o que vem pela frente, né? A gente não sabe quando que vai acabar essa pandemia, a gente não sabe essas questões. Então a gente, acho que de maneira geral, compartilha um sentimento de confusão e de medo do futuro, de não saber como é que vão ser as coisas, né? E nós sabíamos, né, e sabemos que no mundo nós teríamos aflições, porque o Mestre nos avisou isso há muito tempo atrás, né? Jesus nunca prometeu que nós seríamos alegres o tempo todo. E eu queria falar um pouquinho com vocês, pensando nessa questão de servir com alegria, dividir em 3 tópicos presbiterianos aí, né? E o primeiro que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a alegria e a tristeza, né? O Sigmund Freud, conhecido aí como o pai da psicanálise, no seu livro Mal-Estar na Cultura, ele descreve a felicidade mais como um momento de alegria. Ele diz mais que a gente tem mais momentos de alegria do que uma felicidade, assim, especificamente, né? Isso por quê? Porque não dá pra gente estar alegre o tempo todo, não dá pra gente estar sorrindo e nossa, eu tô alegre o tempo todo, né? A tristeza, ela faz parte das nossas vidas. E porque é isso, não dá pra eu sorrir o tempo todo, né? E nesse sentido, partindo de um pressuposto psicológico, né, e eu não sou psicóloga aqui, né, tenho alguns conhecimentos, li o livro e tal, mas assim, partindo desse pressuposto e com o que eu já ouvi em conversa com outros psicólogos, a gente precisa se permitir sentir e processar esses sentimentos, e aí a partir daí que a gente consegue ser feliz. Mas não dá, a gente enquanto ser humano não tem aptidões e não consegue estar alegre o tempo todo, né? Mas a gente tá aqui pra falar do quê? Da alegria, não da tristeza. Ô Andressa, o que você tá falando? Eu quero falar pra vocês sobre uma alegria, gente, aqui que não é nossa, uma alegria que não vem de nós, uma alegria que não é aptidão nossa. Porque como a gente já disse aqui, partindo de um pressuposto científico, de um dos grandes nomes dentro do estudo em psicologia, enfim, pai da psicanálise, não dá pra gente estar alegre o tempo todo, certo? E não dá mesmo, humanamente falando, a gente não fica alegre o tempo todo e a tristeza é importante. Né? A felicidade é composta aí de tristeza e alegria. Mas existe uma alegria, gente, que é sobrenatural, uma alegria que não vem de nós, uma alegria que vem de Deus. Vocês já sentiram, sabe, aquele momento que você tá chateado com alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, e que era pra você estar se sentindo mal, triste, e aí você sente um conforto, um acalento, um sentimento bom, que você fala, meu, da onde surgiu isso? Não foi de você, te garanto. Esse sentimento é esse ânimo, essa alegria sobrenatural que vem de Deus, que vem do relacionamento contínuo que a gente tem com Ele, que vai crescer a cada dia do nosso relacionamento com Ele. É uma alegria sobrenatural, uma alegria que não vem de nós, que nós não somos capazes de ter. É uma alegria de Deus, uma alegria sobrenatural dele.
É Ele que coloca em nós. Ele fala, tem de bom ânimo, e é no relacionamento com Ele que nós vamos ter esse bom ânimo. É no relacionamento com Ele que esse ânimo vai nos atingir e vai se tomar conta de nós. Percebe? E é com essa alegria que a gente vai conseguir servir. Servir a gente está falando aqui sobre servir a Deus com alegria. Com essa alegria sobrenatural que a gente vai conseguir servir. Entende? Então, beleza, falamos aqui sobre alegria, tristeza, como que é importante nós temos alegria e tristeza, a partir de um pressuposto aí científico, mas que nós temos essa alegria sobrenatural que não vem de nós, que não vem das nossas aptidões pessoais. Eu queria agora, já partindo aí para o nosso segundo tópico, falar sobre duas personagens que eu acho que tiveram tipos diferentes de servir a Deus, mas que ambos eram necessários, né? Lá em Lucas, no capítulo 10, versos 38 a 42, nós vemos o caso de duas irmãs que recebem o Senhor Jesus na casa delas, mas as duas elas vão agir de maneira muito diferente, né, diante da situação. São Marta e Maria. Marta fica preocupada na parte da hospitalidade. Então ela estava preocupada em organizar a casa, deixar tudo bonitinho para que Jesus se sentisse bem recepcionado, né? Maria, no entanto, ela se preocupou o quê? Em desfrutar da presença de Jesus. Ela sentou aos pés dele, ficou lá ouvindo ele falar. Aí o que acontece? Marta chega em Jesus e falou: Jesus, poxa, eu tô aqui fazendo todo o trabalho sozinha, ela não vai fazer nada, dá um jeito, falei pra ela, entendeu? Dá uma chamada em Jesus. Ela deu uma chamada em Jesus, olha só, né? E aí Jesus fala pra ela uma coisa que a gente tem que levar para as nossas vidas. Um ensinamento importantíssimo. Ele diz o seguinte: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu o melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Eu acho que nós temos muito a aprender com as duas. A gente vê muitas pregações, muitas vezes, colocando Maria como uma pessoa que fez tudo certo e Marta como a que fez tudo errado. Eu não vejo bem assim. Eu acho que o que Marta fez era necessário. Quando vem alguém pra nossa casa, a gente arruma a casa, a gente deixa bonitinho, né? Eu não vou receber alguém pro meu quarto, deixar minha cama toda bagunçada, a pessoa não tem onde deitar. Poxa, eu quero que a pessoa se sinta bem recebida, que a pessoa se sinta confortável na minha casa. Então esse trabalho é necessário. Percebe? É necessário o que Marta estava fazendo. Mas qual foi o problema de Marta? Foi que Marta se sobrecarregou daquilo. Marta focou tanto no serviço braçal que ela tinha que fazer para que Jesus se sentisse bem, que ela esqueceu que, Jesus estava na casa dela. Ela estava com Jesus na casa dela. Ali, ó, pessoalmente, em carne e osso. E ela ficou focando no trabalho. Maria, focou no mais importante. Jesus falou isso. Mas aí vocês podem pensar, poxa, mas você está falando que as duas são exemplo de serviço, quem estava trabalhando era Marta. Vocês acham que o que Maria estava fazendo não era serviço? Será que o que Maria fez não é considerado servir a Deus? Cara, Maria estava desfrutando do que era melhor, como a gente já viu, Jesus falou isso. Por quê? O que Maria fez é a primeira coisa que deve ser feita. É a primeira coisa. É se aproximar dele, é se relacionar com ele, é aproveitar do que ele tem para nos dar. O que Marta estava fazendo era importante, é necessário, mas o que Maria fez também é necessário e é muito necessário, é o primeiro passo. Então eu queria pensar com vocês, usando as duas como exemplo, e pensando que as duas são exemplos de serviço e de serviços importantes, pensar no porquê Marta acabou se sobrecarregando. Marta acabou focando nas preocupações e nas responsabilidades que ela tinha ali com a casa e tudo mais. E aí o que eu acho que foi o problema de Marta? Foi que ela perdeu de vista Jesus, ela perdeu Jesus de vista, atolada em preocupações e responsabilidades. E eu acho que a gente tem que levar esse exemplo para as nossas vidas, para a gente poder ter essa manutenção desse servir a Deus com alegria. Ah, como isso, Andressa? Se a gente chega num ponto nas nossas vidas que a gente começa a se sentir triste, desanimado para fazer algo para Deus, por exemplo, vamos colocar na prática, você tem ensaio todo final de semana do louvor. Agora a gente, com essa questão da pandemia, muitas igrejas não voltaram, então a gente não está tendo isso. Mas pensando em dias normais aí, quando não tinha pandemia, todo final de semana, ou algum dia da semana tem ensaio, certo? Aí, cara, na hora de ir pro ensaio eu fico, não tô afim. Não tô afim de pensar, tô cansada, sabe? Isso aconteceu uma vez, não é normal, né? Você é humano, às vezes você se cansa fisicamente.
Mas se isso começa a acontecer muito, você começa a perceber que isso está acontecendo demais, que isso está se tornando algo constante na sua vida, liga o alerta, porque não é normal. Será que você não pegou responsabilidades demais ao ponto de não conseguir mais se alegrar com fazer aquilo? Né? Servir o Senhor é sim trabalhar na obra dele, é botar a mão na massa, é fazer o que Marta estava fazendo. É abrir a igreja, é limpar o banheiro, é ir lá tocar no louvor, é cuidar do financeiro da igreja, é mexer na mesa de som, tudo isso é servir a Deus. Mas servir a Deus também é sentar e ouvir a palavra dele. Servir a Deus também é ir lá no seu quarto sozinho e conversar com ele, falar com ele. Servir a Deus é jejuar, servir a Deus é ler a Bíblia. Tudo isso é servir a Deus. Percebe quando eu digo que Marta e Maria são exemplos de servir a Deus? E que o problema de Marta foi porque ela se deixou sobrecarregar com esse serviço? Sabe? Então se você perceber que a sobrecarga, que você se sobrecarregou tanto, ao ponto de que essa sobrecarga te tirou a paz, que você não consegue mais se sentir alegria, você não consegue mais sentir alegria em servir ao Senhor, cara, talvez seja a hora de você pensar em agir mais como Maria. Porque Maria e Marta são duas pessoas, mas é importante que as duas, o exemplo das duas, sejam levados para a nossa vida. A gente precisa fazer sim o trabalho braçal. Esse trabalho braçal, e eu estou falando aqui metaforicamente, né? Mas a gente precisa desse outro aqui que é o mais importante, que é o do relacionamento, que é o espiritual, que é o se sentar aos pés de Cristo e ouvir Ele falar e se relacionar com Ele. Os dois são importantes e os dois são serviço. Sabe? A obra de Deus não vai parar, porque você sentou um pouco aos pés de Cristo para desfrutar da presença dele. Serviço sem a presença de Deus é só um trabalho. Se você tocar no louvor todo final de semana, mas você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem um relacionamento íntimo com Deus, o que você está fazendo lá? O que eu estou fazendo lá? Se não é, eu estou lá só tocando. Estou lá como um músico que vai num barzinho tocar, ou como um músico que se apresenta para um show, enfim, sem nenhum sentido. Nenhum sentido quando eu digo espiritual. Percebe? Precisa ter Deus na minha vida. Caso contrário, eu só estou fazendo um trabalho. O mais importante, e aí eu acho que existe uma ordem aí. O primeiro de tudo é esse relacionamento. É isso que Maria fez. Porque o que Maria fez, e esse se relacionar, esse sentar aos pés de Cristo, é o que vai nos dar ânimo para fazer o trabalho de Marta. Para fazer o que Marta estava fazendo. Lembra que eu falei lá no começo, né, no ponto tópico, que a gente tem um ânimo e uma alegria sobrenatural que não vem de nós? É desse ânimo que eu tô falando, que vem do relacionamento. Que vem da presença de Cristo nas nossas vidas. E é isso que vai nos permitir servir a Deus com alegria. Só que Marta pulou essa parte. Apesar de ser muito importante o que ela estava fazendo, ela pulou a parte que ela precisava se sentar aos pés de Cristo também. Entende? E aí o que acontece? Ela não fez a manutenção dessa alegria. Ela começou a se sobrecarregar com o serviço e ela perdeu de vista Jesus. O cara estava na casa dela, ela não viu, ela ainda questionou, ainda deu meio que uma bronquinha, podendo dizer assim, Jesus, olha só. Entende? Então, a gente precisa sim ter o exemplo de Marta nesse sentido do serviço prático e braçal, enfim, né? Precisa de gente para abrir a igreja, a gente precisa lavar o banheiro, precisa limpar a igreja, precisa fazer tudo isso, mas a gente precisa que isso esteja conectado ao se relacionar com Deus, porque fazer isso só por fazer não é servir a Cristo. É importante esse relacionamento. E é esse relacionamento diário, é esse sentar aos pés dele e desfrutar da presença dele que vai nos dar esse ânimo para fazer a segunda parte desse serviço, que é botar a mão na massa. Amém? E eu queria falar com vocês, por último, aqui, que nós precisamos desfrutar também das alegrias dessa vida. Lá em Filipenses 4, no verso 4, Paulo diz o seguinte: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham a alegria. No contexto dessa passagem, Paulo se encontrava preso, mas ele não deixou o quê? De encorajar os irmãos dele a terem alegria, a ficarem alegres. Para mim, pessoalmente, Paulo é um dos grandes exemplos quando a gente pensa em alegria, de como servir com alegria. Porque desde que ele se converteu, a vida dele mudou completamente e ele passou por muitas dificuldades, né? Risco de morte, perseguição, certo? Sofrimentos, né? Estava preso nesse contexto aqui. Mas ele acreditou, ele encorajou as pessoas a serem alegres e ele acreditou que era possível servir com alegria, né? E nós sabemos, gente, que o caminho de Cristo é estreito. A gente sabe que é difícil de ser seguido quando a gente se encontra num mundo cheio de tentações. Mas o problema que eu acho é a gente cair em outros extremos. Como assim? Lá em João 17, no verso 15, Jesus, numa oração pelos seus discípulos, ele diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por que que isso é importante? Por que que eu estou falando disso? Gente, a gente está no mundo, nós vivemos no mundo.
A gente precisa desfrutar das alegrias que a vida, que estão aqui no mundo pra gente viver. Só que o problema é que desde que o mundo é mundo, a gente vive com certas proibições criadas pelo homem e não por Deus, mas que a gente muitas vezes acaba acreditando que foram criadas por Deus. Ah, Andressa, do que você está falando? Vamos lá, exemplos. Quem diz que para servir a Cristo eu preciso estar 24 horas por dia, de toda semana na igreja? Quem diz que para servir a Cristo eu não posso ir a um cinema, assistir um filme secular com os meus amigos? Quem diz que para servir a Cristo eu preciso só ter amigo cristão? Jesus, durante a vida dele, ele foi a festas, ele confraternizou com os amigos dele, ele foi em casa de muita gente que era considerada gentil. Ele, gentil quando eu digo, pessoas que não eram seguidores dele, que não eram judaicas, enfim, pessoas que hoje a gente vai conhecer como as pessoas que não têm religião, enfim, todas essas pessoas que não são cristãs. Entende? Ele vivia com essas pessoas, ele confraternizava com essas pessoas. Ele teve contato com gente muito diferente dele, sabe? E, Jesus, ele se permitiu viver uma vida alegre e divertida. E aí eu pergunto, por que eu? Por que você acha que não pode fazer o mesmo? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com determinados discursos de limitação que pregam um serviço demasiadamente voltado para tudo que é da igreja. Marta fez isso, ficou focando só no serviço, nesse serviço que eu estou dizendo mais braçal, mais prático, e acabou esquecendo do que Jesus estava ali. Jesus mostrou para ela o que era importante. Servir a Cristo, gente, é também falar de Deus para meus amigos não cristãos. Quer dizer, se eu não tenho amigo não cristão, quem que vai falar de Deus para eles? Né? É ir assistir filme com eles, é sentar numa roda de tereré com eles. Eu acho que se Jesus morasse no Mato Grosso do Sul nos dias atuais, ele ia estar tomando tereré com essa galera. Quando vocês vierem pra cá, eu tô falando tereré, é uma bebida que nós temos aqui, eu não sei se vocês conhecem, parecido com chimarrão, só que é gelado e é outro tipo de erva. Quando vocês vierem pra cá, me avisem que eu vou fazer tereré pra vocês. Percebem? Nós não somos máquinas que funcionam trabalhando o tempo todo, a gente precisa de lazer. E mesmo a máquina, ela precisa desligar o momento pra não queimar. A gente precisa desfrutar dos prazeres do lazer que a gente tem nesse mundo. Sabe? Do que você tá falando? Você gosta de uma banda, quer ver a live dela no YouTube, qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema de assistir uma série na Netflix? Entende? Só que eu não quero aqui que a gente caia em extremos. Quando eu digo de você desfrutar do lazer, de você se permitir ter lazer, eu não tô dizendo pra você sair cometendo todos os pecados que você tem vontade de cometer e se permitindo viver todos os prazeres carnais que te afastam de Deus. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo aqui sobre você se permitir, viver com os lazeres que estão no mundo. Jesus fala ali, ele não pede que tire do mundo, mas que livre a gente do mal. E é isso. É não cair num extremo de pronto, então agora, já que eu tô falando aqui que a gente tem que viver e curtir os prazeres mesmo, tem que curtir o mundo, a gente tem que curtir o lazer, então eu posso fazer tudo que eu quiser, inclusive coisas que são pecado. É isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo de não cair nesses extremos, percebe? Ao mesmo tempo, não cair no mundão afora curtindo adoidado, né? Ou vou deixar a vida me levar. Mas também não cair naquele lá que vai te proibir de fazer tudo. Por quê? Porque isso aqui também é importante para que a gente possa fazer a manutenção dessa alegria. Caso contrário, você vai acabar se cansando. Se cansando da igreja, se cansando de Deus. Eu tenho um colega que ficou muito tempo na igreja, mas a igreja dele não era IPI, eu não me lembro qual que era a denominação, mas ele me falou que assim, ele ficou muito tempo na igreja e tudo era proibido, tudo era proibido de fazer. E ele se cansou, ele saiu da igreja. Ele falava, Andressa, eu não tinha... A gente fala que a gente vive uma vida livre, mas muitas vezes a gente se prende a dogmas que nos limitam em tudo. E ele cansou dessas limitações e se afastou de Deus. Por quê? Porque ele estava preso a limitações que foram colocadas pelo homem, não por Deus. Percebe? Então eu estou falando aqui de não cair em extremos. Não cair no extremo de se jogar no mundão e curtir tudo adoidado, porque isso vai te afastar de Deus. Mas não cair no extremo de achar que tudo é proibido, porque isso aqui também possivelmente vai te afastar de Deus. Tem uma grande chance de te afastar. O mundo está aqui. Tem muita coisa errada no mundo, tem muita coisa que a gente tem sim que correr delas. Mas tem muita coisa, que a gente tem que curtir. Como assistir uma live de um cantor, uma cantora, uma banda que você gosta no YouTube. Assistir uma série da Netflix. Sabe? E a gente está vivo, E Deus quer que a gente viva essa vida com abundância. Percebe? Então que a gente, agora finalizando, a gente possa equilibrar essa balança entre serviço braçal
esse serviço espiritual, e exemplo de Marta e Maria, que a gente possa se permitir ser alegres, que a gente possa se permitir sentar aos pés de Jesus para simplesmente desfrutar da presença dele, porque é esse desfrutar da presença dele, é esse relacionar com ele que vai nos dar ânimo para fazer o serviço braçal, o serviço prático, né? E que a gente curte com seus amigos, sabe? Desde que se isso não é pecado, se isso não te afasta de Deus, qual é o problema? Ter um lazer, né? Que a gente possa se permitir viver com abundância. Que a gente se lembre que a alegria verdadeira, aquela alegria sobrenatural, ela vem dele e não vem de nós. Como foi dito lá no início, a gente, humanamente falando, não consegue estar alegre o tempo todo. A tristeza faz parte das nossas vidas, mas existe essa alegria sobrenatural que vem dele e que é inexplicável humanamente falando. E é essa alegria que vai surgir e que vai se apossar das nossas vidas nesse relacionamento diário. É esse relacionamento que vai nos dar essa alegria, que vai nos dar ânimo para servir a ele e para continuar na obra. Amém? Então que a gente possa se lembrar disso quando a gente pensar, né, sobre servir a Deus com alegria, de que o primeiro de tudo é se relacionar com ele, é ele que vai dar ânimo, e que, não vamos cair em extremos, porque cair em extremos faz com que a gente tenha muita chance de se afastar de Deus. Vamos focar nele, porque é ele que é importante. Vamos focar nele, vamos focar na Bíblia, porque ali é a palavra dele, tá? E é isso, eu tenho certeza que assim, a gente não vai se livrar, obviamente, de passar por tristezas, mas a gente vai conseguir servir a ele com alegria sim, porque é uma alegria sobrenatural que vem dele. Amém? É isso que eu queria trazer pra vocês, já passei do tempo. Obrigado novamente pelo convite. Deus abençoe, tamo junto. Obrigada demais, tamo junto, precisando a gente tá aqui, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto, beijão!